A maioria dos pacientes que me procuram aqui no consultório, elas vêm com uma queixa muito pertinente. Então, assim, eu atendo muito um público, assim, entre os 30 e 55 anos, uma mulher, assim, que já está super estabelecida e que quer melhorar dentro daquele possível, não alguma coisa muito irreal. Então, assim, às vezes ela já é mãe, já passou por um divórcio, está entrando na menopausa, alguma fase muito marcante para ela e que ela deixou de ser ela em algum momento nesse meio tempo, nesse interim todo. Nessa situação, ela acaba procurando porque, assim, às vezes ela já não tem mais o mesmo pique, ela não tem o mesmo ânimo, o corpo mudou, ela começou a se perceber mais ansiosa ou desenvolvendo algum tipo de compulsão alimentar, ou percebendo, assim, alguma mudança. Por exemplo, é muito comum falar assim: eu nunca fui aficionada por doce. De repente a pessoa tá lá se vendo uma formiguinha, gostando de comer doce todo dia. Então, quando a paciente chega no consultório, ela vem com essas queixas e o importante é justamente assim, a gente tentar ver em que momento da estrada que a gente está, fazer os exames, a anamnese, tudo que for pertinente para a gente ter esse mapa e conseguir seguir numa estrada rumo a um destino que ela fique satisfeita. O que me inspirou, o que me inspira todos os dias no consultório é justamente assim, eu penso como eu gostaria de ser tratada. Em algumas fases da minha vida, eu acho que qualquer mulher já passou por isso, homem e mulher, mas as mulheres especialmente, porque assim, na fase da puberdade, eu tive muita dificuldade para conseguir engravidar, precisei fazer tratamento, cirurgia para endometriose, e isso tudo assim, foi uma descarga hormonal, foram muitas mudanças. E por mais que eu tentasse manter uma rotina saudável, uma alimentação bacana, era inerente àquilo. Então essas oscilações que aconteceram em diferentes fases da minha vida, eu acho que trouxeram essa empatia que eu tenho hoje no consultório para poder ver a minha paciente com um olhar amoroso, com um olhar assim de não julgamento, de não falar assim, olha, é isso aqui, tenha foco, força e fé e tá tudo certo. Eu acho que isso é tão simplista, isso é tão raso. Eu tenho que olhar para minha paciente e tratá-la da maneira que eu gostaria de ser tratada quando aconteceu isso comigo. Então, ter essa amorosidade, ter esse olhar de investigativo, de entender aonde que realmente está o calo, aonde que machuca, para poder conseguirmos juntas chegar num objetivo que satisfaça a paciente, que ela fique feliz com o resultado. O que é muito comum eu encontrar no consultório são pacientes que já chegam num processo de uma caminhada muito sofrida. O paciente já vem estigmatizado. Ele já vem falando, eu não tenho força de vontade, eu não consigo fazer nada direito. E o fato de eu conseguir ter na minha equipe, ter a grata satisfação de ter na minha equipe uma nutricionista que não é terrorista, que é uma pessoa muito equilibrada, uma psicóloga também que tem esse olhar muito especializado para a compulsão alimentar, para os transtornos alimentares, ter isso na equipe faz com que a gente fique muito completo como time para poder auxiliar o paciente da melhor forma possível. Porque quando ele chega aqui, ele acha assim, mas você vai deixar eu comer chocolate, por exemplo? Você vai deixar alguma coisa que talvez em outras idas, em outras situações, ele não tenha tido essa oportunidade de ter uma coisa mais equilibrada, de ter uma coisa mais sensata. Porque todas as vezes que você faz uma restrição muito grande, invariavelmente a compulsão é muito provável que apareça. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, faz todo sentido e é por isso que eu digo do não sofrimento. Eu digo de não sofrer porque você pode ter uma coisa, um bom resultado, talvez não em um mês, não em 2 meses, mas o aprendizado que você vai ter com aquilo, o olhar, interpretar as emoções, como que a alimentação está aparecendo assim. Então, vamos dizer, você está frustrada com uma briga. Às vezes você vai lá e acaba comendo bastante chocolate em função disso. Se você já assim, começou a se trabalhar, começou um processo, você vai ver que a caixa de chocolate não vai resolver a briga, na verdade, né? E tudo bem você sentir raiva, e tudo bem você não estar feliz, e tudo bem você não ser boazinha, porque hoje a gente tem muito de ter que agradar todo mundo, ser impecável, você não pode ter raiva, você não pode ficar brava, você não pode estar cansada, você tem que ser a super mulher. Mãe, esposa, profissional, não pode nada sair errado. Então toda essa carga em cima, quando você começa a ver assim, não, eu tô cansada. E talvez deitar um pouquinho, ler um livro, escutar uma música, tomar um banho, qualquer coisa. Talvez te relaxe mais e você veja que a comida não é a solução para aquele momento. E que tudo bem se depois você quiser comer uma taça de sorvete com prazer, gostando daquilo, mas não se sentindo culpado ou achando que aquilo é inadequado. Quando a paciente chega aqui na clínica,
o que o paciente vai encontrar quando ele vem? Ele vai encontrar o que a gente procura fazer assim, como se nós estivéssemos indo num consultório, o que a gente gostaria de encontrar. Então, a minha formação é muito clássica. Eu fiz clínica médica, eu fiz endocrinologia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é uma escola super tradicional, clássica. Eu trabalhei por bastante tempo na equipe do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. E depois, quando eu conheci meu marido lá em São Paulo, a gente acabou decidindo voltar para Pato Branco. Só que assim, esse desejo de buscar o novo, de estar sempre querendo ver coisas diferentes, o que eu posso trazer de mais moderno para o meu paciente, coisas novas, eu sempre tive esse desejo, assim, a gente nunca para de estudar e graças a Deus eu tenho um companheiro de vida aí que me apoia muito nisso e é muito parecido comigo nesse sentido, assim, da gente estar sempre realmente indo em congresso, curso, buscando coisas novas. E quando eu montei minha clínica para cá, era um sonho mesmo trazer assim um aparelho que fosse de última geração. Então a bioimpedância que a gente tem no consultório hoje é a mais moderna da região aqui do sudoeste, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. A gente tem a calorimetria, que é um exame que mede o metabolismo do paciente, porque às vezes é uma queixa muito pertinente ele chegar e falar assim: eu acho que eu tenho meu metabolismo lento. Então a gente já consegue responder se realmente de fato tem, se não tem. Então nós temos exames que todos eles unificados junto com a equipe e tudo mais, a gente consegue dar esse olhar muito diferenciado para o paciente. Só que mesmo com essa formação clássica de Santa Casa, Hospital Sírio-Libanês, eu via que no dia a dia do consultório eu precisava um pouco mais, porque às vezes o paciente vinha, aí ele não conseguia responder, às vezes ele ficava meio constrangido de falar assim: eu não consegui o resultado, como se fosse até uma cobrança, né? E aí eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que ir atrás de coisas novas. E em função disso, eu acabei fazendo 2 pós-graduações. Eu tenho 3 pós-graduações, uma em nutrologia, mas eu acabei fazendo na nutrição comportamental. Eu tenho uma nutricionista maravilhosa no consultório comigo, que é a Karine, que também assim já fala essa língua, mas eu como médica precisava também ter esse olhar diferenciado para o paciente. Então eu acabei fazendo com a doutora Sophie Deran, que ela é uma nutricionista francesa, autora do livro O Peso das Dietas, e ela fala muito disso, assim, você pode comer de tudo, mas não tudo, a emoção assumida não vira comida. Então são frases muito bacanas que você começa a dar um outro sentido no teu dia a dia. Também fiz uma pós-graduação no IASSE, que é o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva, que também fala muito disso, de você escutar o seu próprio corpo. Porque uma vez que você aprende isso, é como andar de bicicleta, você não esquece mais. Então você aprendeu a escutar suas emoções, você pode até ter uns tombinhos, uns percalços, porque afinal de contas a vida é isso aí, né? Mas você já consegue perceber, você consegue ter um olhar amoroso com você, um olhar amoroso com a comida e passa a ser muito libertador toda essa situação. A escolha da medicina não foi uma coisa tão difícil na minha vida. Eu tenho um exemplo em casa, que é o meu pai, no qual eu me inspiro muito. E desde pequena eu vi assim muitos pacientes que estavam sempre gratos a ele por terem assim tido uma melhora de qualidade de vida através de uma cirurgia, de um tratamento, alguma coisa nesse sentido. E eu achava isso assim sensacional. Apesar de ver o lado B da coisa, que era assim, nunca participava dos nossos aniversários, nunca foi numa comemoração de Dia dos Pais na escola. Às vezes a gente estava numa festa, em algum casamento, enfim, alguma comemoração, ele tinha que sair porque tinha alguma emergência. Então, apesar do lado B, a satisfação de você ver um paciente te agradecendo do fundo do coração por uma transformação que você possa ter causado, eu acho que isso não tem dinheiro que pague, isso é a maior satisfação para uma pessoa. E eu sempre me inspirei muito nisso. A escolha pela endocrinologia, ela foi muito fácil, assim, apesar de eu ter toda essa inspiração do meu pai, ortopedia eu sabia que era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, porque eu não gosto de centro cirúrgico, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, eu gosto de saber da vida da pessoa, eu sou curiosa. Então, a endocrinologia ela entrou por 2 situações, assim, primeiro por ser uma especialidade clínica, e era uma coisa que eu gostava muito. Segundo, por uma situação bem pessoal mesmo, que na adolescência, por uma série de fatores hormonais e até também ali antes do vestibular, eu acabei aumentando de peso, oscilando isso bastante. Então eu me senti assim, fui em alguns nutris, em alguns endócrinos e nem sempre fui muito bem tratada. Então eu trouxe isso para mim como uma situação assim,
se eu chegasse no consultório médico, como que eu queria ser tratada? Se eu chegasse falando assim, olha, eu tenho muita vontade de doce, não consigo parar de comer, eu tenho alguma situação em relação à comida, com que olhar eu gostaria que o médico me visse? Me taxasse, me julgasse? Então, isso a escolha pela endocrinologia acabou vindo muito de experiências pessoais, de já ter calçado esses sapatos, de já estar no lado de lá. E eu acho que a especialização não, o aprofundamento para a área da compulsão alimentar, por conta disso, por ter passado por situações e conseguir entender melhor meu paciente. Eu acho que quem já passou por uma situação consegue entender muito melhor, tem empatia pela situação. Então, em função disso, eu acabei naturalmente fluindo mais para esse caminho, que é um caminho no qual eu sou muito realizada e muito feliz. É muito clichê falar, mas a experiência mais transformadora da minha vida, com certeza, foi ter me tornado mãe. As pessoas mais próximas sabem mais da minha história, mas eu tive bastante dificuldade para conseguir engravidar. E apesar de ter feito tratamentos, o Matheus acabou vindo de uma maneira natural. Então, isso já começou a quebrar aquela coisa de que eu consigo controlar, eu consigo... é só me esforçar, não depende de mim. Então, a maternidade foi realmente transformadora, sem dúvida é um dos meus melhores papéis, acho que é o meu melhor papel. E mesmo assim, todos os dias é desafiador, eu vejo que eu poderia ter sido melhor, ou que eu poderia ter feito diferente, mas ainda assim, no fim do dia, eu sou a mãe do Matheus. Então isso me traz uma alegria muito grande, porque é a realização de um sonho, ter ele comigo hoje, e eu acho que só quem é mãe consegue perceber que perfeição não existe, mas a boa intenção existe, e é o que precisa, é o que a gente tem que, no fim do dia, ter a consciência tranquila de que a gente fez um bom trabalho. Eu acho que essa situação da gente se cobrar muito, eu vejo muito no consultório, sabe? Os pacientes chegam e falam às vezes assim, eu quero voltar a pesar 50 quilos. Tá, mas quando você pesou 50 quilos? Quando eu casei. E às vezes isso foi há 35 anos atrás, antes de ter 2, 3 filhos, antes de alguma situação que, sabe, algum problema de saúde mais grave. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que às vezes o perfeito não é possível, mas a gente pode, às vezes, atingir um lugar muito bom que não seja perfeito, porque perfeito também cansa, e perfeito não é sustentável, né? E eu acho que o principal objetivo, quando eu começo o meu dia, é trazer alívio para quem vem me procurar, de alguma forma. Se, por exemplo, uma pessoa está em episódios recorrentes de compulsão alimentar, que muitas vezes, eu vou aproveitar só para dar um toquezinho, às vezes assim, a pessoa exagerou em uma refeição e ela acha que ela tem compulsão alimentar. Compulsão alimentar, pessoal, tem vários critérios para você conseguir classificar a pessoa como compulsão alimentar. Principais, tá? Uma quantidade muito exagerada de comida num curto período de tempo, às vezes coisas que você até não aprecia, que isso seja recorrente, tá? Mais de uma vez por semana, durante pelo menos uns 3 meses. Um sentimento de culpa muito grande, de vergonha por ter comido. Às vezes você começar a se isolar, não vai mais em evento social, comer escondido. Se você começa a perceber isso, procure ajuda, tá? Com um médico, com um nutricionista, com um psicólogo, com alguém que vá ter esse olhar amoroso para o teu caso, porque isso tem ajuda. Pode ser através só da terapia, pode ser através de medicação, vai depender da gravidade do caso, mas com certeza tem tratamento, certo? Então dá pra gente procurar, dá pra ter ajuda, procure ajuda. A principal mensagem é essa. E no meu consultório, eu gosto que quando o paciente chega, quando ele chega, ele tem essa noção de que ele está amparado, que aqui ele vai encontrar o tratamento que ele precisa, ele vai encontrar o lado médico, o lado endocrinológico, o lado hormonal, essa visão do médico sobre o problema dele, ele vai encontrar o apoio da nutricionista, respeitando todas as vontades dele, vendo o que ele gosta mais, o que dá para pôr na dieta, o que cabe no plano dele ali, o que eles vão combinar. E às vezes pode ser só até diminuir comida processada, não precisa sair com cardápio, mas vai depender muito da onde que está a situação para a gente ver onde quer chegar. Com a nossa terapeuta também, a Elisa,
o paciente já começa a trabalhar outras dores dele que porventura levaram ele a esse episódio da compulsão, levaram ele para essa situação. Então o principal objetivo quando eu chego no consultório é como o paciente ele ser tratado da melhor forma possível. Às vezes ele vai vir, vai conversar, vai desabafar e ele sair amparado, ele sair sabendo que aqui ele tem uma equipe que está aqui para apoiá-lo, não para julgá-lo e que nós vamos caminhar juntos nessa estrada.